não podiam me dar. Pessoalmente, se você puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, Senhor, pela tua igreja, Pai, que está aqui reunida, Senhor, para prestar culto ao Senhor, para ouvir da tua palavra que vai ser aqui pregada, para participar, Senhor, do sacramento da ceia ao final dessa manhã, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco como igreja nessa manhã. Exorte-nos, edifique-nos, console-nos, Senhor, por meio da tua santa palavra que vai ser aqui pregada, Senhor. Que o teu Espírito que aqui está, Senhor, que ele aplique essas verdades ao coração do teu povo como nós não temos a capacidade de fazer, Senhor. Que o Senhor nos conduza aqui, estenda a graça aqui, abra o nosso entendimento para as verdades da tua palavra aqui nessa manhã. E que ao final dessa manhã, Senhor, o nome de Jesus ele possa ser mais uma vez, Senhor, glorificado acima de todo nome no nosso meio, Senhor. Nós oramos a ti, rendemos graças a ti e pedimos que o Senhor nos conduza para a glória do nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode se assentar aí, meu irmão e minha irmã. Nós vamos encerrar nessa manhã, então, o capítulo 2 de Filipenses. Nosso sermão dessa manhã ele tem por título Imitadores de Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre 3 homens aqui que eles imitam a Cristo no seu modo de viver, nas suas atitudes, em como eles olham para o Evangelho. E falar sobre imitar a Cristo é um pouquinho difícil hoje, né, irmãos? Nós vimos aqui, dentro do capítulo 2, a gente vai encerrar o capítulo 2 aqui hoje, e o capítulo 2 ele tem um centro aqui. Tudo o que acontece no capítulo 2 gira em torno dos versos 5 a 11, onde nós falamos sobre o exemplo supremo de Cristo. Então tudo no capítulo 2 gira em torno da humilhação e da exaltação de Cristo. Quando nós falamos sobre a questão da unidade, quando iniciamos o capítulo 2, a questão da unidade está fundamentada na humilhação e na exaltação de Cristo, na sua obra perfeita. Quando nós falamos domingo passado aqui sobre o desenvolvimento da salvação, o desenvolvimento da salvação ele está diretamente ligado ao que Cristo fez em sua humilhação e em sua exaltação. E quando nós falamos sobre imitar a Cristo está diretamente ligado àquilo que nós falamos sobre o exemplo supremo de Cristo. Então lá no capítulo, dos versos 5 a 11, nós vemos e aprendemos sobre esse exemplo supremo que deve ser imitado. Nós andamos um pouquinho para frente e nós vamos ver homens imitando esse supremo exemplo. Homens que foram imitadores de Cristo. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas dizem seguir a Cristo, mas poucas realmente buscam imitar a Jesus. Buscam fazer aquilo que Cristo fez. É possível, irmãos, admirar a Jesus, sem imitar a Jesus. É possível concordar com os ensinamentos de Jesus e ainda assim viver uma vida centrada em si mesmo. Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo nos apresentou um chamado claro. Ele disse, lá no verso 5 ainda, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele nos fez esse chamado a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O Cristo que não apenas ensinou sobre humildade, o Cristo que se humilhou, o Cristo que não apenas falou sobre serviço, mas o Cristo que serviu, o Cristo que não apenas mencionou o sacrifício, mas o Cristo que se sacrificou até a sua morte. No domingo passado nós aprendemos sobre o desenvolvimento da salvação e de o quanto isso afeta as nossas vidas. Relembramos ali verdades básicas, que a salvação é um presente que recebemos, que a salvação ela precisa ser desenvolvida, que a salvação ela deve ser demonstrada. Agora a partir do verso 17, Paulo ele vai retomar a questão da imitação de Cristo. E ele vai nos mostrar na prática o que significa ser um imitador de Cristo. Há 3 exemplos no texto que lemos: Paulo, Timóteo e Epafrodito. E nós vamos olhar para Paulo, Timóteo e Epafrodito, e nós vamos ver que eles eram imitadores de Cristo. Quando nós olhamos para Paulo, Timóteo e Epafrodito, e nós vamos ver isso no decorrer do sermão, nós vamos ver que aquilo que está dizendo dos versos 5 a 11 está aplicado à vida de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito.
como imitadores de Cristo. Paulo nos apresenta exemplos reais de homens que viveram com a mente de Cristo, de homens que priorizaram os interesses de Cristo, de homens que se sacrificaram pela causa de Cristo, homens que eram imitadores de Cristo. Paulo ele vai nos mostrar aqui nessa manhã, e eu peço que você preste bastante atenção, 3 maneiras como imitadores de Cristo devem viver. Como vivem pessoas que imitam a Cristo. Se nós, como crentes, desejamos ser imitadores de Cristo, como nós devemos viver? A primeira maneira que Paulo nos mostra aqui, em que um imitador de Cristo deve viver, é que imitadores de Cristo, eles vivem como uma oferta. Imitadores de Cristo vivem como uma oferta ao próprio Cristo. No verso 17, Paulo diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo vai falar sobre os imitadores de Cristo. E sabe aonde ele começa? Ele começa com ele. Ele começa falando de si mesmo. Esse é o Paulo que fala lá em 1 Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo começa a falar sobre imitar a Cristo, ele começa pela sua vida. Ele começa pelo seu exemplo. Ele começa falando de si mesmo. E se você observar no texto que nós lemos, Paulo fala dele, de Timóteo e de Epafrodito. Quando vai falar de si, Paulo usa um versículo. Quando vai falar de Timóteo, Paulo usa 6 versículos. Quando vai falar de Epafrodito, Paulo usa 6 versículos. Paulo ele fala pouco dele, muito de Timóteo e muito de Epafrodito, porque o centro do texto aqui não é Paulo. Ele é apenas um exemplo inicial. Ele é apenas que nos mostra como nós devemos viver como imitadores de Cristo, sendo uma oferta. Paulo viveu a sua vida como uma oferta a Cristo. Quando ele fala de libação aqui, libação era uma parte da oferta entregue a Deus. Paulo ele viveu a sua vida como uma oferta, em primeiro lugar, pela causa do Evangelho. A vida de Paulo era uma vida de oferta pela causa do Evangelho. Era uma vida entregue pela causa do Evangelho. Ele viveu a sua vida como uma oferta pela causa do Evangelho. Ele estava preso em Roma. Ele estava algemado, com esperança de ser absolvido em seu julgamento, pedindo que a igreja orasse para que ele fosse liberto. Paulo, irmãos, ele era um homem que alimentava a sua alma de esperança. Mesmo preso, ele tinha esperança de sair de lá. Mesmo preso, ele tinha esperança de ir novamente a Filipos. Ele alimentava a sua alma de esperança. Ele não se considerava um prisioneiro de César. Ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Ele não cria que os homens maus estavam no controle da sua vida. Ele cria que Deus, em sua providência, era quem dirigia os seus passos. Paulo é esse homem que entregou a sua vida como oferta pelo Evangelho. Nós estamos lendo e recapitulando várias vezes algumas coisas. E o que está claro aqui para nós é que Paulo não lutava em causa própria. Ele não estava numa batalha pensando no que era bom para ele. Ele não estava em uma luta em causa própria ou em uma luta pessoal. Paulo estava disposto a morrer pelo Evangelho. Disposto a entregar a sua vida pelo Evangelho. Essa era a disposição de Paulo. Quando Paulo vai escrever para o mesmo Timóteo, em 2 Timóteo, ele fala sobre isso. Que agora a vida dele estava sendo entregue como libação. Ele usa de novo a palavra libação. Que a vida dele estava acabando. Que os dias dele estavam findando. E que a vida dele estava sendo entregue como uma oferta pela causa do Evangelho. Paulo não lutava em causa própria. Ele não lutava em uma luta pessoal. Ele estava pronto para morrer pelo Evangelho. A prioridade da vida de Paulo não era a sua própria vida. Paulo ele tinha uma prioridade, a glória de Cristo, a glória do Senhor, o Evangelho.
Ele se coloca literalmente como uma oferta pela causa do Evangelho. A vida de Paulo era uma vida em oferta pela causa do Evangelho. Em segundo lugar, Paulo viveu a sua vida como uma oferta em favor dos outros. Ele não estava somente disposto a morrer pelo Evangelho, ele estava disposto a morrer pelos outros. Paulo não era alguém que dizia, eu estou disposto a morrer por Jesus. Ele também dizia, eu estou disposto a morrer pelos irmãos. Eu estou disposto a morrer pela igreja. Eu estou disposto a morrer pela obra. A vida de Paulo era uma oferta. Ele vivia a sua vida como uma oferta em favor dos outros. No verso 17, na primeira parte, ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Ele utiliza essa palavra libação aqui. Se você lê o Antigo Testamento, você vê que essa palavra ela é comum no Antigo Testamento. Era comum haver ofertas de libação, tanto no paganismo quanto no judaísmo. Tanto os pagãos ofereciam ofertas de libação, quanto o povo de Deus oferecia ofertas de libação. Essa é uma figura comum em rituais tanto pagãos quanto judaicos. E Paulo usa essa figura para expressar a sua disposição de dar a sua vida pelo Evangelho e pela igreja. Eu estou disposto a me entregar, não só pelo Evangelho, mas também pela igreja. No paganismo, a libação consistia em derramar um cálice de vinho como oferenda aos deuses. Então era uma oferta derramada. No paganismo, eles derramavam uma taça de vinho em oferta derramada aos seus falsos deuses, que nós chamamos de demônios. Cada comida pagã começava e terminava com uma libação, sendo uma espécie de ação de graças. Então eles iam para uma refeição. Sempre havia no paganismo uma oferta de libação, uma oferta derramada de vinho. No judaísmo, a libação era o derramamento de vinho ou azeite sobre a oferta do holocausto. A libação no judaísmo era como uma oferta complementar. Ela não era a oferta principal. Tinha o holocausto e tinha a oferta de libação, que era uma oferta complementar. Paulo olhava para a vida em uma perspectiva espiritual. Quando ele fala de libação, ele pensava na libação não de maneira pagã, não como os pagãos usavam a oferta de libação, mas como uma entrega fervorosa de sua vida a Deus. Ele estava disposto a se entregar como uma oferta de libação. A vida dos crentes de Filipos era como sacrifício a Deus, era o holocausto, era a oferta principal. A morte de Paulo em favor do Evangelho era como se fosse uma oferta complementar. Uma oferta de libação derramada sobre o sacrifício daqueles irmãos. Quando Paulo diz, eu estou disposto a entregar a minha vida como oferta de libação, ele está dizendo para eles, olha, a oferta principal é vocês, é a vida de vocês, é o sacrifício que vocês fazem pelo Evangelho. Ele não se coloca como um herói, ele se coloca como alguém que está ali fazendo um sacrifício complementar, como imitador do Cristo que se esvaziou. Paulo, irmãos, é um homem que se derrama como oferta pelos outros. Jesus se esvaziou, e Paulo, como um imitador de Cristo, é aquele que se derrama em favor dos outros. É alguém que está se entregando em favor dos outros, não somente pela causa do Evangelho. A vida dele não era uma oferta somente pela causa do Evangelho, era uma oferta em favor dos outros. Paulo vivia a sua vida como uma oferta, não por constrangimento, mas por amor. A vida de Paulo era uma oferta pelo Evangelho, pelos irmãos, mas não há constrangimento, não há obrigação. Paulo não faz isso forçado. Ele não está se entregando pelo Evangelho de maneira obrigatória, porque alguém pressionou ele a fazer isso. Ele não está se entregando pelos irmãos, porque ele foi pressionado a fazer isso. Paulo vivia a sua vida como uma oferta, não por constrangimento, mas com alegria. Ele está falando de alegria novamente aqui. Ele diz no verso 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente, eu estou contente, e me alegro com todos vocês, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo.
Paulo fazia o que fazia não porque era obrigado, mas porque ele amava fazer aquilo. Ele amava dar a sua vida pelo Evangelho. Ele amava dar a sua vida pela igreja. Ele não era constrangido a isso. Mesmo diante de um possível martírio, Paulo demonstra uma alegria imensa. Ele está prestes, ele pode ser condenado, ele pode morrer. Ele diz, olha, pode ser que eu vou ser oferecido como sacrifício, vão me matar, mas eu estou alegre por conta disso. E eu peço que vocês se alegrem comigo. Quem está falando aqui é um homem que já havia sido perseguido, é um homem que já havia sido apedrejado, é um homem que já havia sido preso e açoitado com varas. Quem está falando aqui é um homem que enfrentou frio, fome, um homem que passou diversas privações. Quem está falando aqui é um homem que está prisioneiro em Roma, sendo acusado pelos judeus diante de César, aguardando uma sentença que pode levar ele à morte. E mesmo diante de tudo isso, de tudo aquilo que ele enfrentou, mesmo diante de estar à beira da morte, sabe o que chama atenção? É que Paulo não está revoltadinho. Paulo não está revoltadinho. Paulo ele não está indignadinho com Deus porque ele está passando aquilo, ou por tudo que ele passou. Paulo ele não está murmurando, ele não está lamentando, dizendo, olha meu Deus, olha tudo que eu passei, será que eu tenho que passar ainda pela morte? Você não encontra essas palavras na boca de Paulo. Ele passou por aquilo que nenhum de nós passará provavelmente. Ele está prestes a sofrer por um martírio. E sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu me alegro por causa disso. E eu peço que vocês se alegrem comigo. Ele não está revoltado, não está se lamentando, a sua alma está em festa. O seu coração está cheio de alegria. Paulo não está sendo constrangido a se alegrar. Ninguém está forçando ele a nada. Ele está se alegrando de maneira voluntária. E ele pede, olha, eu estou alegre, se alegrem comigo. Ele pede que aquela igreja se alegre com ele, caso seja necessário que ele morra como uma oferta de libação. Meus irmãos, assim como Cristo suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta, e é isso que Hebreus diz, que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz com alegria. Da mesma forma que Cristo suportou a cruz com alegria, Paulo lhe suporta a possibilidade da morte com alegria. Não com tristeza, não com lamento, não com dor. A vida de Paulo foi uma oferta pela causa do Evangelho, em favor dos outros, com alegria. Como um imitador de Cristo, ele viveu como uma oferta ao Senhor. E é assim que os imitadores de Cristo vivem. Eles são uma oferta agradável ao Senhor. Eles precisam entregar as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável no altar do Senhor. Os imitadores de Cristo, eles não têm a sua vida por preciosa. As suas vidas são do Senhor. As suas vidas estão entregues ao Senhor como oferta. A vida de Paulo era uma oferta. A sua vida, meu irmão, a sua vida hoje, ela tem sido uma oferta pela causa do Evangelho. A sua vida é uma vida que está sendo entregue em oferta pela causa do Evangelho. A sua vida é um sacrifício de libação. A sua vida está no altar do Senhor. Você tem se colocado no altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua vida tem sido uma oferta pela causa do Evangelho. Você, meu irmão, você está disposto a, se necessário, morrer pelo Evangelho? Você está disposto a isso? Se começasse uma perseguição agora na nossa nação, e todos os crentes fossem obrigados a negar a Cristo, ou morrer decapitado, você estaria disposto a deixar uma espada passar no seu pescoço e não negar a Cristo? A entregar a sua vida, o seu sangue, como os mártires entregaram, como os crentes perseguidos em todo o mundo entregam? Você estaria disposto a render a sua vida
em sacrifício ao Senhor, como uma oferta pelo Evangelho, pela causa do Evangelho? Ou você teme que isso aconteça? Ou você acha que isso é só para algumas partes do mundo, e que isso nunca pode chegar em nós, e que nós nunca podemos ser uma igreja que vai ser perseguida? Se nós fôssemos perseguidos hoje, você estaria disposto a morrer? Ou você negaria Cristo? Você estaria disposto a morrer pela causa do Evangelho? Você tem ofertado em alguma medida a sua vida em favor dos outros? Paulo não é alguém que morria apenas pelo Evangelho. Ele morria pelos outros. Você tem ofertado a sua vida em alguma medida pelos seus irmãos? Você tem ofertado a sua vida em alguma medida por outras pessoas? Você tem ofertado a sua vida como Paulo ofertou, não somente pelo Evangelho, não somente por Jesus, mas por aqueles que Jesus derramou o seu sangue para salvar? Você tem ofertado a sua vida? Pelo menos em uma medida pequena, em uma medida curta. Você tem feito isso? Quando você oferta a sua vida em favor de outros, por que você faz isso? Porque alguém pressionou você? Porque você ouviu um sermão e você entendeu que você precisava ajudar os outros por constrangimento? Ou porque você ama o Senhor, ama o povo do Senhor e está disposto a abrir mão da sua própria vida para ajudar as ovelhas que o Senhor resgatou com o seu sangue? O imitador de Cristo, irmão, ele vive a sua vida como uma oferta ao Senhor. Segunda maneira que Paulo nos mostra que o imitador de Cristo vive, é que os imitadores de Cristo, eles vivem para os interesses de Cristo. Os imitadores de Cristo, eles vivem para os interesses de Cristo. E Paulo vai falar de Timóteo aqui. Dos versos 19 a 24, Paulo ele fala de Timóteo. E ele mostra como Timóteo era um imitador de Cristo. A maneira que Timóteo vivia, a maneira que os imitadores de Cristo devem viver. Os imitadores de Cristo vivem para os interesses de Cristo. Timóteo vivia para os interesses de Cristo. Em primeiro lugar, ele viveu sob o senhorio consciente de Cristo. Timóteo é um homem que vive sob o senhorio consciente de Cristo. No verso 19, Paulo vai falar assim sobre Timóteo: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. No verso 23, Paulo ele fala novamente sobre esse envio, ele fala sobre Timóteo dizendo: portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Paulo ele queria enviar Timóteo para a igreja de Filipos. Só que observe uma questão. Paulo ele diz assim no início do verso 19: espero no Senhor Jesus Cristo. Não era espero em mim. Não vou enviar Timóteo sobre a minha vontade. Eu estou esperando no Senhor Jesus Cristo o momento oportuno de enviar Timóteo a vocês. Essa expressão no Senhor, ela é teologicamente densa. Paulo não está planejando de maneira autônoma. Ele não está tomando decisões da sua cabeça. Paulo não está aqui agindo como um estrategista independente do governo de Cristo. Ele não está agindo por conta própria. Paulo está aqui reconhecendo que até mesmo as suas decisões ministeriais, elas estão submetidas ao senhorio de Jesus. Ele não está agindo por conta própria. Ele não está fazendo o que dá na cabeça dele. Ele não está montando uma estratégia para enviar Timóteo. Ele está dizendo: eu estou esperando no Senhor. No momento oportuno eu envio Timóteo. A hora que o Senhor nos ordenar, a hora que a palavra do Senhor nos mandar enviar Timóteo, então Timóteo vai sob a soberania e o envio do próprio Deus. Paulo não toma decisões de maneira autônoma. É importante aqui, irmãos, quando falamos de Timóteo, entender quem era Timóteo. Timóteo ele tem um papel importante dentro das cartas do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele nos apresenta quem é Timóteo. Timóteo, para que a gente entenda, ele é filho de mãe crente, neto de vó crente e filho de um pai que era grego. A mãe de Timóteo e a avó de Timóteo eram crentes.
e elas que ensinaram as Sagradas Escrituras para Timóteo. Filho de mãe crente, neto de vó crente e filho de pai grego. Timóteo conhecia a palavra desde a infância, e ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. Timóteo, ele era considerado um filho na fé de Paulo. Paulo trata Timóteo com um carinho especial, diferente dos outros. Ele é considerado por Paulo como um filho na fé, um cooperador e mensageiro de Paulo às igrejas. Ele era um jovem tímido, ele tinha algumas dificuldades físicas, que Paulo diz para ele que ele não poderia beber somente água, mas teria que tomar vinho por conta do seu estômago. Então ele era um jovem tímido, e quando você lê as duas cartas de Paulo a Timóteo, você vê que Paulo está ali instruindo o pastor Timóteo, ensinando como o pastor Timóteo deveria se portar, ensinando como o pastor Timóteo deveria liderar a igreja. Paulo escreve duas cartas direcionadas a Timóteo, instruindo Timóteo, no momento de desânimo de Timóteo, dizendo: relembra do dom que há em ti, o dom que você recebeu pela imposição das mãos. Timóteo, ele tinha um lugar especial no coração de Paulo, era um filho na fé, era um jovem tímido, que tinha algumas dificuldades físicas, mas que já havia estado preso com Paulo. Ele caminhava com Paulo. Ele havia sido não somente provado, mas aprovado. Era um homem pelo qual Paulo ele tinha um apreço especial. Era um homem que cuidava dos interesses de Cristo e da igreja. Paulo, irmãos, ele estava subordinado ao senhorio de Cristo. E o envio de Timóteo, um de seus melhores discípulos, talvez o seu melhor discípulo, o melhor discípulo de Paulo talvez fosse Timóteo. E o envio de Timóteo à igreja de Filipos estava sob o senhorio de Cristo. Timóteo vivia para os interesses de Cristo. Ele viveu sob o senhorio consciente de Cristo. Em segundo lugar, Timóteo foi um homem singular, um homem único. A própria Escritura fala sobre ele no verso 20, dizendo: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Paulo diz: olha, eu não tenho ninguém igual a Timóteo. Eu tenho muitas pessoas que estão comigo, que servem no mistério, pessoas muito boas, muito bons pregadores, muito bons plantadores, pessoas que têm me assistido. Imagina, ele tinha Lucas do lado dele. Lucas era companheiro de Paulo. E quando ele fala de Timóteo, ele diz: olha, eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Timóteo era um homem singular. Timóteo ocupava um lugar especial no coração de Paulo. Ele era um homem singular por conta da sua obediência e da sua submissão a Cristo. E por conta da sua obediência e submissão a Paulo, ao qual ele era tratado como um pai. Timóteo tratava Paulo como um pai e Paulo tratava Timóteo como um filho. Timóteo era um homem singular porque se submetia a Deus, mas se submetia também a Paulo, como um filho se submete ao pai. A expressão aqui, esse sentimento que Paulo usa no verso 20, ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E essa expressão aqui significa da mesma alma. Timóteo era um homem de mesmo sentimento. Timóteo era um homem com a mesma alma de Paulo. Timóteo era um homem que compartilhava da mesma fibra espiritual de Paulo. O que tornava Timóteo um homem singular. Não porque ele fosse alguém talentoso, não porque ele tivesse uma posição mais elevada. Ele era um homem singular porque ele possuía a mesma mente de Paulo, uma mente moldada pelo Evangelho, uma mente moldada pelas Escrituras. Quando Paulo diz a Timóteo, sobre Timóteo, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, essa declaração aqui ela ganha ainda mais peso, quando a gente lembra sobre todo o contexto do capítulo. No verso 2, do capítulo 2, Paulo diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Aí nós olhamos para o versículo 5, e Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. E aí nós olhamos para o versículo 20, e Paulo está falando que Timóteo tinha a mesma mente dele, tinha a mesma alma dele, tinha o mesmo coração dele. Paulo aponta para Timóteo como alguém em que essa exortação se tornou realidade, como alguém que encarnou
aquilo que ele falou a respeito do exemplo supremo de Cristo, como alguém que se tornou um homem singular. Em terceiro lugar, Timóteo, ele não cuidou apenas de si, ele cuidou dos interesses dos outros. No verso 20 ainda, Paulo continua dizendo: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Eu não tenho ninguém que ame tanto vocês. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Eu não tenho ninguém que se preocupe tanto com vocês, igreja. Timóteo se preocupa com vocês como nenhum outro se preocupa. Eu não tenho ninguém igual a ele. Timóteo não cuidou apenas dos seus interesses. Ele cuidou dos interesses dos outros. Ele não buscou primeiramente os seus interesses. Ele imitou o exemplo de Cristo, que abriu mão dos seus direitos. Ele imitou o exemplo de Paulo, que não buscava os seus próprios interesses. Ele não buscou aquilo que era bom para ele. O centro da vida de Timóteo não estava em si mesmo, estava na igreja de Deus. Ele amava aquele povo. Ele se preocupava com aquele povo. Ele não buscou riqueza, ele não buscou promoção pessoal, ele não buscou vantagem no ministério. Timóteo tinha um alvo: cuidar dos interesses da igreja. Ele estava preocupado com a igreja de Filipos. O alvo dele era esse: cuidar daquela igreja, cuidar do povo de Deus, cuidar dos negócios do Senhor. Enquanto a igreja de Filipos perdia tempo com problemas e desavenças internas, cuidando do que era melhor para si, a ponto de deixar a obra do Senhor de lado, Timóteo não se enreda com essas coisas. Timóteo, ele não se enreda com as discussões das irmãs lá dentro da igreja. Timóteo, ele não se enreda com aquilo que é bom para ele. Ele tem um alvo: cuidar da igreja, se preocupar com a igreja, deixar os seus interesses de lado e se preocupar com o interesse dos outros. Em quarto lugar, ele não cuidou apenas dos interesses dos outros, ele cuidou dos interesses de Cristo. Ele se importava com as coisas de Cristo. No verso 21, Paulo fala sobre Timóteo, dizendo que todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Enquanto muitas pessoas estavam buscando os seus próprios interesses, Paulo está dizendo: Timóteo não é assim. Timóteo está preocupado com os interesses de Cristo. A causa de Cristo é importante para Timóteo. Timóteo vivia para Cristo. E veja bem, meu irmão, ou você vive para si mesmo, ou você vive para Cristo. Não tem meio termo. Você não vive 50% para você e 50% para Cristo. Se você vive 50% para você, você já vive 100% para você. Ou nós vivemos para Cristo, ou nós vivemos para nós mesmos. Timóteo, como um imitador de Cristo, que não buscava os seus próprios interesses, ele decidiu viver para Cristo. Ele decidiu cuidar dos interesses de Cristo. Ele decidiu abrir mão dos seus interesses. A vida de Timóteo não está centrada nele, está centrada em Cristo. Está centrada nos irmãos, está centrada na igreja. Meus irmãos, é fácil colocar outras coisas em primeiro nas nossas vidas. É fácil. E é tão fácil que nós fazemos isso com uma maior frequência do que percebemos. Seguidamente nós estamos colocando outras coisas em primeiro lugar. Você pode colocar a sua reputação em primeiro lugar. Você pode colocar os seus prazeres em primeiro lugar. Você pode colocar os seus planos em primeiro lugar. Você pode colocar os seus sonhos em primeiro lugar. Você pode colocar a sua família em primeiro lugar. Você pode colocar sucesso em primeiro lugar. Você pode colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar. É fácil fazer isso e nós fazemos isso com maior frequência do que percebemos. Na igreja de Filipos, havia muitos que colocavam seus interesses acima e antes dos interesses dos outros. Naquela igreja havia pessoas se preocupando com o que era seu e não com o que era de Cristo. Aí Paulo diz: olha, Timóteo é um imitador de Cristo. Timóteo, ele colocou Cristo em primeiro lugar. Timóteo, ele fez o que Mateus 6,33 manda fazer: buscar o reino dos céus acima de todas as coisas, porque as demais, elas vos serão acrescentadas. Timóteo colocou Cristo em primeiro lugar, e as outras coisas, elas aconteceram naturalmente. O problema é que nós geralmente colocamos as outras coisas em primeiro lugar,
E as coisas não acontecem naturalmente. Nós precisamos fazer elas acontecerem. Se você está precisando fazer as coisas acontecer na sua vida, talvez Cristo está no lugar errado. Talvez você colocou outra prioridade na sua vida que não seja Cristo. É Cristo em primeiro e as demais coisas vão acontecer naturalmente. Elas serão acrescentadas. O que é importante entender aqui é que os interesses da igreja, eles são chamados de interesses de Cristo. Quando nós falamos sobre os interesses da igreja, nós estamos falando que esses também são os interesses de Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo. Cristo está ligado à igreja. Cristo ama a igreja. Cristo, ele alcançou Paulo dizendo que Paulo estava perseguindo a sua igreja, o seu povo. Quando nós falamos sobre estar ligado nos interesses da igreja, nós estamos falando sobre os interesses de Cristo, porque Cristo se identifica com o seu povo. Veja bem, Cristo e a igreja estão casados. Eles estão casados. E esse casamento é um casamento que não tem divórcio. Esse é um casamento que não acaba. Falar sobre Cristo é falar sobre a igreja. Falar sobre a igreja é falar sobre Cristo. Essas duas coisas, elas não se separam. Ah, porque eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Não. Como assim? Então você ama Jesus, mas odeia a esposa dele. Você ama Jesus, mas você odeia a mulher dele. Não. Nós amamos Jesus e amamos a sua noiva. Nós amamos Jesus e amamos o seu povo. Nós amamos Jesus e amamos a igreja. Cristo se identifica com o seu povo. Cuidar dos interesses da igreja é cuidar dos interesses de Cristo. Negligenciar a igreja é negligenciar Cristo. Cuidar dos interesses da igreja é cuidar dos interesses de Cristo. Tratar a igreja de qualquer maneira é tratar Cristo de qualquer maneira. Eles estão casados. Eles são um. Cristo, ele se identifica com o seu povo. Timóteo entendeu isso. Timóteo entendeu essa verdade. Ele não viveu a sua vida autocentrado. Ele viveu a sua vida cristocentrado. Ele não organizou a sua vida em torno do eu, do meu, do quero, do posso. Ele organizou a sua vida em torno daquilo que promovia a glória de Cristo na igreja. Em quinto lugar, Timóteo, ele possuía um caráter provado. No verso 22, Paulo vai dizer, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Quanto a Timóteo, vocês sabem que ele não é um mau caráter. É isso que Paulo está dizendo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem e sabem que ele é um homem íntegro. Ele é um homem correto. Ele é um homem irrepreensível. Timóteo possuía um caráter provado. E a palavra provada aqui remete a algo testado pelo fogo. Ou seja, o caráter de Timóteo foi testado. O caráter de Timóteo foi provado. Ele passou por circunstâncias que provaram o seu caráter. E ele teve o seu caráter aprovado. Ele possuía um caráter aprovado. É lamentável, irmãos, como questões de caráter têm sido negligenciadas por boa parte dos crentes. Essa questão de caráter, ela tem sido deixada de lado. Tem sido relevada. Tem sido fechados os olhos para isso. Veja bem, ainda que nós possamos fechar os olhos para a questão do caráter, a Bíblia, ela dá uma importância forte a respeito do caráter. O caráter importa. Quando Paulo, por exemplo, escreve para esse Timóteo, no capítulo 1, em 1 Timóteo, no capítulo 3, que ele vai dizer a respeito de como deveriam ser os pastores da igreja, Paulo fala uma série de instruções a Timóteo. E se você já leu 1 Timóteo, capítulo 3, você vai ver que dentre todas as exigências para que alguém fosse pastor de uma igreja, apenas uma tinha a ver com dom. O presbítero, ele precisava ser apto para ensinar. Só que todas as outras exigências falavam de caráter. Porque o caráter é mais importante do que o dom. E dom sem caráter é um desastre. Timóteo era um homem que tinha um caráter aprovado. Hoje nós vemos, irmãos,
que muitas pessoas dão mais importância para o carisma do que para o caráter. Mas a pessoa é legal, a pessoa é boa. Não, o que ela faz da vida dela não importa. Não interessa o que ela faz da vida dela. Mas ela foi uma pessoa boa para mim. Ela fez coisas boas para mim. O que importa é o carisma. Não, o caráter cada um tem o seu, né? O caráter cada um faz o que quer da sua vida. Hoje nós vemos essa ênfase. Se deixa o caráter de lado e se dá importância para o carisma. Hoje se dá muito mais importância para o carisma do que para o caráter. E em consequência disso, nós vivemos uma crise de falta de integridade. E essa crise, irmãos, ela alcança os crentes. Nós vivemos uma crise de mau caratismo no meio do povo evangélico. O povo evangélico hoje mente, o povo evangélico hoje trapaceia, o povo evangélico hoje adultera, o povo evangélico hoje não respeita pai e mãe, o povo evangélico hoje sonega imposto. E isso é deixado de lado. Só que isso fala de um caráter reprovado. Timóteo tinha um caráter provado. O seu caráter foi provado e aprovado. Ele era conhecido por meio do seu caráter. Sabe como Timóteo era conhecido? Não por aquilo que ele fazia, não pelos dons, não pelas capacidades. Paulo diz, olha, todos os outros buscam os seus interesses, os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o caráter provado dele. O caráter de Timóteo era conhecido, era visível. As pessoas viam que ele era um homem de bom caráter. E é assim que o crente deve ser. O nosso caráter, ele deve ser visível para as pessoas que estão na nossa volta. Nós não podemos ter um mau caráter. Nós não podemos ter um caráter reprovado. As pessoas precisam olhar para nós como crentes, irmãos, e ver em nós um exemplo de pessoas que fazem as coisas corretas, que vivem uma vida correta, que levam a sua vida de modo correto. A igreja tem perdido a sua força de testemunho por olhar para o carisma e não focar no caráter. Timóteo era conhecido por seu caráter íntegro e aprovado. Ele tinha o caráter de Cristo. O caráter de Cristo estava na vida de Timóteo. Precisamos, como verdadeiros cristãos, buscar ter um caráter aprovado e uma vida íntegra para que sirvamos de bom exemplo para os de dentro e para os de fora. Esse mundo está carente de modelos. Esse mundo está carente de exemplos. E nós, como crentes, fomos chamados para ser exemplos. Exemplos uns para os outros dentro da igreja. Mas exemplos também para aqueles que estão fora. Para aqueles que não congregam. Para aqueles que não servem. Para aqueles que não frequentam em uma igreja. As pessoas não podem olhar para nós e dizer, mas tu vê, né? É crente. É crente esse ali. Ainda diz que vai na igreja. Nós não podemos ter um testemunho, irmãos, distorcido, por não ter um caráter aprovado. As pessoas precisam nos conhecer como crentes, que fazem as coisas da maneira correta, para a glória do Senhor. Timóteo, em sexto lugar, ele estava disposto a servir. Ele era um homem disposto a servir. No verso 22 ainda Paulo diz, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Timóteo é um homem que não estava pensando naquilo que era bom para si. Imitadores de Cristo, eles não vivem as suas vidas centrados em si. Eles vivem as suas vidas priorizando as coisas de Cristo, a obra de Cristo, o avanço do evangelho. Quem é Timóteo? Ele é um servo. Ele serviu junto com Paulo, lado a lado com Paulo, mesmo tendo uma relação de pai e filho. Timóteo e Paulo estavam engajados juntos na mesma obra. Assim como Cristo não veio para ser servido, mas para servir, Timóteo serviu ao lado de Paulo. Ele serviu, ele foi um servo, ele estava disposto a servir. Exatamente assim, meus irmãos, que devemos servir a Cristo, lado a lado, juntos. Assim como Paulo e Timóteo serviam juntos, assim nós precisamos servir juntos.
Precisamos estar engajados no avanço do Evangelho. Precisamos ser parceiros no avanço do Evangelho. Timóteo não vivia para os seus próprios interesses, mas para os interesses de Cristo. Quando você olha para a sua vida, você tem vivido para os interesses de Cristo? Ou para os seus interesses? Para os interesses de quem você tem vivido? Timóteo era um imitador e ele vivia para os interesses de Cristo. Para os interesses de quem você tem vivido? Para os seus interesses? Ou para os interesses de Cristo? Você tem, irmão, cuidado dos interesses dos outros? Timóteo cuidava dos interesses dos outros. Você tem cuidado dos interesses dos outros? Daquilo que os outros precisam? Daquilo que os outros necessitam? Ou você se preocupa só naquilo que você precisa? A sua vida como crente, ela gira apenas em torno dos seus interesses? Ou você consegue tirar a sua vida um pouquinho de si e se preocupar com o interesse dos outros? Você tem se preocupado somente consigo ou você tem se preocupado com os outros? Você entende, meu irmão, que tratar a igreja de forma negligente é tratar Cristo de forma negligente? Você entende isso? Quando você trata a igreja de forma negligente, você está tratando Cristo de forma negligente. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de Cristo. Quando você leva a igreja como qualquer coisa, você está levando a Cristo como qualquer coisa. Que Cristo e a igreja, eles estão casados. Que a igreja é a noiva de Cristo. Que ofender a igreja é ofender a Cristo. Que negligenciar a igreja é negligenciar a Cristo. Você entende isso? Que há uma união entre Cristo e a igreja indissolúvel. Uma união indissolúvel, que é um modelo para todo casamento cristão, que deve ser um casamento indissolúvel. Você entende que tocar na igreja é tocar em Cristo? Você entende que eles estão intimamente ligados? Quando você olha para o seu caráter hoje, seu caráter é um caráter aprovado? Você está com um bom testemunho fora? A sua vida diante da sociedade é uma vida que está refletindo o caráter de Cristo? Você está fazendo negócios à luz das Escrituras? Ou você faz coisas por baixo dos panos? Os seus impostos estão pagos? Ou você está sonegando imposto? Você tem falado a verdade, ainda que a verdade lhe custe caro? Ou quando a verdade vai custar caro, você opta pelo caminho da mentira? Como está o seu caráter? Quando você olha para você, o seu caráter é um caráter provado e aprovado? Quando você olha para o seu caráter, será que do seu caráter pode ser dito, como Paulo disse do caráter de Timóteo? Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado? Será que você pode olhar para si e dizer, olha, quanto a mim, as pessoas podem saber que o meu caráter é um caráter provado? Eu tenho um bom caráter. Eu tenho refletido o caráter de Cristo. Quando você olha para o seu caráter, esse caráter é um caráter aprovado? Ou o seu caráter é um caráter reprovado? Em terceiro lugar, imitadores de Cristo, eles estão dispostos a se sacrificar por Cristo. Paulo fala de si como uma oferta. Paulo fala de Timóteo como alguém que não busca os seus próprios interesses, mas os de Cristo. Paulo vai encerrar o capítulo 2 falando de Epafrodito, um homem que caminhou próximo de Paulo. Paulo agora fala sobre Epafrodito, que era um valoroso obreiro. Por 2 vezes Epafrodito é citado em Filipenses, aqui onde nós lemos, e lá no capítulo 4, no verso 18. Paulo vai falar de novo de Epafrodito. Epafrodito foi um homem que serviu a igreja e serviu a Paulo na prisão. Vamos entender aqui um pouquinho melhor quem foi Epafrodito? Ele era um homem gentil, que tinha por característica a disposição de se sacrificar por Cristo. Epafrodito era um homem que estava disposto a se sacrificar por Jesus. Quem foi Epafrodito? Em primeiro lugar, Epafrodito foi um homem disposto a servir mesmo correndo grandes riscos. Epafrodito é um homem que estava disposto a servir, ainda que isso implicasse grandes riscos para a sua própria vida. No verso 25, Paulo fala sobre ele dizendo: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador
e companheiro de lutas. Paulo envia Epafrodito, e olha o que Paulo diz a respeito de Epafrodito. Ele diz que Epafrodito é seu irmão, ele diz que Epafrodito é cooperador, e ele diz que Epafrodito é companheiro de luta dele. Ele envia Epafrodito. Epafrodito foi aquele que levou a oferta da igreja de Filipos a Paulo. Paulo estava preso, uma coleta foi levantada, e Epafrodito foi escolhido para levar essa oferta até a prisão. A igreja enviou Epafrodito a Paulo. Epafrodito é aquele que, quando volta, ele traz a carta de Filipos, de Paulo, para a igreja. Ele era um obreiro, ele era um servo, ele estava envolvido na obra. Paulo descreve Epafrodito como um irmão. Ele considerava Epafrodito alguém da sua família, alguém próximo. Ele descreve Epafrodito como um cooperador, ou seja, Epafrodito foi alguém que trabalhou na obra de Cristo e foi ajudante de Paulo na obra do reino. Paulo descreve Epafrodito como um companheiro de batalha, alguém que estava no campo, alguém que estava na arena, alguém que estava com as armas empunhadas. Epafrodito não estava na arquibancada, ele estava dentro do campo de batalha. Ele era alguém que estava dentro do campo de batalha como companheiro em meio aos conflitos. Epafrodito não era um espectador da obra. Ele não estava assistindo, vendo as coisas acontecer. Ele não estava ali, olha, que legal, as coisas estão acontecendo, a obra está avançando, tu vê, né? Levaram uma oferta para Paulo na cadeia, tu vê, né? Trouxeram a carta. Ele está na arena, ele está dentro da batalha, ele não é um espectador. Epafrodito estava envolvido com a obra. E sabe o que é interessante? Epafrodito, ele não servia apenas quando era conveniente. Porque é fácil servir quando é conveniente. É fácil servir quando não tem sacrifício. É fácil servir quando a gente não precisa pagar nenhum precinho. A gente, não precisa pagar um precinho, não precisa chegar antes, não precisa ter responsabilidade. Não, então aqui eu sirvo. Assim é fácil. É fácil. Epafrodito não está servindo assim. Ele não está servindo porque lhe era conveniente. Porque nessas condições é fácil servir. Epafrodito servia mesmo diante de grandes riscos. A vida dele estava em perigo, nós vamos ver que ele quase morre. Ele beira a morte. Só que sabe o que ele está fazendo? Ele está servindo. Ele não está acomodado. Ele não está procurando um momento, qual vai ser o melhor momento para que eu servir, o mais apropriado, o mais fácil. Não. Precisa ir? Eu vou. Precisa fazer? Eu faço. Tem necessidade? Eis-me aqui. Qual que é a necessidade? Eu estou aqui. Ah, mas é que eu vou ter que abrir mão. Mas não dá nada. Eu abro mão. Eu deixo de fazer a minha vontade. Eu sacrifico as minhas vontades. Epafrodito foi um homem disposto a servir mesmo correndo grandes riscos. Em segundo lugar, Epafrodito foi um homem a serviço da igreja. Ele estava a serviço da igreja. No verso 25, Paulo diz: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, a igreja enviou Epafrodito. A igreja envia ele para auxiliar a Paulo. A igreja envia Epafrodito como alguém que estava ali para auxiliar Paulo nas suas necessidades e como um mensageiro. A palavra aqui é apóstolo. Ele é enviado como um apóstolo. E o apóstolo no sentido aqui de levar uma mensagem. Epafrodito foi enviado pela igreja. Epafrodito é um homem a serviço da igreja. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para suprir a Paulo. Ele estava lá como um representante da igreja, não somente levando uma oferta, mas sendo uma oferta da igreja de Filipos a Paulo. Sendo aquilo que Paulo foi, sendo uma oferta ao Paulo que está prisioneiro. A igreja enviou alguém disposto a se gastar pelo evangelho. Era isso que Epafrodito era. Alguém disposto a se gastar pelo evangelho. E como tem feito falta, irmãos? Pessoas como Epafrodito. Pessoas que estão dispostas a se gastar pelo evangelho.
Pessoas que estão dispostas a, como Paulo, dizer: eu gastarei e deixarei gastar a minha vida por amor ao Evangelho. Epafrodito, ele não tinha essa dificuldade. Ele é alguém que estava disposto a gastar a sua vida pelo Evangelho. Ontem a gente saiu para fazer uma visita para um casal de irmãos, e a gente ia no caminho conversando um pouco, né? E a gente tem hoje, esse ano a gente completa 13 anos de conversão, desde o dia que nós nos convertemos. E 13 anos já é bastante tempo, então já deu para viver bastante coisa envolvido com a igreja. E eu falava: olha, se eu tivesse uma boa memória, acho que a gente já escrevia um livro de história. História boa e história ruim. E muita experiência. E eu lembro, irmãos, que quando nós logo convertemos assim, o processo foi bem rápido. Sempre tinha algum tipo de necessidade. Sempre. Porque a igreja sempre tem necessidade. E a gente sempre tinha essa disposição de servir. Precisa limpar o banheiro? Vamos embora. Precisa limpar a igreja? Não tem ninguém para limpar a igreja para o culto de meio de semana? Almoçava na igreja, limpava a igreja. E eu comecei a lembrar de algumas coisas, de algumas experiências. Eu lembrei que eu estava conversando com a Thay, de quando nós saímos de Estância para pastorear uma igreja em Três Coroas. Uma igreja que era uma Assembleia de Deus. Você imagina? Uma igreja com uma visão aqui, e uma igreja com uma visão totalmente diferente lá. Uso e costume, não cortar cabelo, não poder usar determinado tipo de roupa. E nós saímos todo sábado daqui, o Rodrigo me acompanhava, tinha um outro irmão que me acompanhava também nos sábados. Nós saímos daqui, andávamos a Três Coroas, visitávamos todas as pessoas de uma igreja pequenininha, voltávamos para casa no sábado de noite. No domingo de tarde, 5 horas da tarde, tinha um Celtinha prata, entrava eu, a Thay e o Arthur, nós íamos a Três Coroas, dirigíamos o culto lá, pregávamos em Três Coroas e voltávamos de Três Coroas 10 horas da noite para trabalhar segunda-feira de manhã às 7 horas. Por longos meses nós fizemos isso. E isso era motivo de alegria. Me lembrei também do tempo que nós atendíamos na outra igreja, atendíamos um centro de recuperação. E nós éramos responsáveis por cuidar do trabalho missionário, que arrecadava fundos para o centro de recuperação, para a obra missionária. Então, todo sábado de manhã, eu pegava o meu Celtinha, que esse Celtinha andou, cara. Pegava o meu Celtinha, eu pegava uma caixa amplificada de som na igreja, eu botava aquela caixa no porta-mala do meu carro, e eu saía do Rincão a Lomba Grande, sábado de manhã. Eu subia para o centro de recuperação, pregava o evangelho para os irmãos que estavam lá internados na recuperação, almoçava com os irmãos, descia com um carro cheio de pão que os irmãos faziam no centro de recuperação, para que o pão fosse vendido no final do culto de domingo à noite, para levantar recursos para a obra missionária. A vida sendo gasta e se deixando gastar. A vida a serviço da igreja. Só que isso não para, irmãos. Essa é a realidade desde sempre. Epafrodito é um homem que a sua vida está a serviço da igreja. Precisa ir para Roma? Eu vou para Roma, 1000 quilômetros. Não tem carro, não tem Uber, não tem avião. Era 1000 quilômetros de distância. E Epafrodito não via problema, ele ia. Porque ele era um homem a serviço da igreja. Ele era um homem que estava disposto a gastar a sua vida pelo evangelho. Epafrodito era um auxiliar da igreja para ajudar a Paulo. Ele não estava ali por ambição pessoal, ele não ganhava nada. Ele não estava ganhando nada. Ele estava ali como um servo da igreja, como um servo de Cristo. Epafrodito, semelhante a Cristo, semelhante a Paulo, semelhante a Timóteo, é alguém que coloca as suas necessidades abaixo da dos outros. É alguém que prioriza os outros. Ele gasta a sua vida. Ele deixa a sua vida ser gastada. Só que tem uma terceira questão na vida de Epafrodito aqui que chama a atenção. Ele não era um homem sem imunidade. Mesmo fazendo tudo o que fez, Epafrodito passa por uma situação extremamente complicada. Epafrodito, ele é um homem sem imunidades especiais. Olha o que diz o verso 26. Paulo falando dele. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Mesmo servindo, mesmo gastando a sua vida, mesmo priorizando os outros, mesmo fazendo tudo certo, ele adoece.
ele fica doente. E Paulo vai dizer no verso 27, de fato adoeceu, e estava à beira da morte. Um homem que estava servindo, colocando a sua vida à disposição da igreja, do evangelho, da causa de Cristo. Um homem que estava servindo a Paulo. Um homem que está gastando a sua vida em prol do evangelho. É um homem sem imunidades. É um homem que adoece. É um homem que beira a morte. Mesmo fazendo a obra de Deus, ele ficou doente. As escrituras contradizem a teologia da prosperidade. Só acredita em Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, quem não lê a Bíblia. Eles dizem que enfermidade é ação demoníaca. Aonde está o demônio na vida de Epafrodito? Aonde está o pecado na vida de Epafrodito? Aonde está o erro na vida de Epafrodito? Não há. Porque não há imunidade para pessoas que servem o Senhor. Epafrodito é um homem sem imunidades. Muitos dizem que um crente não fica doente. Não, se você é crente, você não pode ficar doente. Outros dizem que, se você está doente é porque é o diabo. Tem demônio aí. Você está em pecado. Não, vem cá, nós precisamos expulsar esse demônio dessa enfermidade aqui. Tem um demônio na tua vida que você está doente. Então a doença ou ela é culpa do pecado, ou é porque o crente ele não tem fé, ou é porque o diabo está agindo. Mas a grande realidade é que nós não estamos livres das dificuldades da vida. E essa é a grande realidade das Escrituras. É que nós não estamos livres dos problemas da vida, das dificuldades da vida. Nós não podemos nos esquecer. Nós estamos em um mundo que foi corrompido pelo pecado. E quando o mundo foi corrompido pelo pecado, enfermidades passaram a fazer parte dele. Nós não estamos livres, não somos imunes. Nós podemos estar servindo, congregando, amando o Senhor, servindo os irmãos, fazendo a obra e ainda assim passar por momentos de dificuldades. Não estamos livres disso. Epafrodito, um servo do Senhor, ele caiu enfermo de uma enfermidade que quase levou a sua vida. Paulo não justifica a enfermidade de Epafrodito como a ação do diabo. Ele não diz que Epafrodito está doente por falta de fé. Ele não diz que Epafrodito está doente por conta de pecado, como muitos tentam fazer hoje. Ele não disse assim, olha Epafrodito, tu está doente, bota a mão na tua cabeça e decreta. Decreta a cura agora sobre a tua vida, Epafrodito. Tu precisa determinar, Epafrodito, que essa doença saia da sua vida. Paulo não fala nada disso. Essa linguagem não é uma linguagem do Novo Testamento. Paulo não fala sobre isso, ele não justifica a enfermidade de Epafrodito. Epafrodito adoeceu a ponto de morrer de uma enfermidade grave. E não existe crentes com imunidades especiais. Todos estamos sujeitos aos males e efeitos da queda. Todos estamos sujeitos. Em quarto lugar, Epafrodito foi um homem curado por Deus. Ele esteve à beira da morte. Mas ele foi um homem a qual o Senhor estendeu a sua misericórdia. No verso 27, Paulo diz, de fato adoeceu, e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele esteve à beira da morte, mas o Senhor curou ele. O Senhor livrou ele da morte. Paulo diz, olha, livrou por causa de vocês, mas livrou também por causa de mim, para que eu não sofresse tristeza sobre tristeza. A cura de Epafrodito foi um ato da misericórdia de Deus. Deus curou Epafrodito por amor a ele, por amor a Paulo, por amor a Filipos. E nós não podemos nunca nos esquecer, meus irmãos, que Deus ainda tem poder para curar enfermidades. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus ainda cura pessoas enfermas. Deus ainda opera milagres. Toda cura que existe em última instância, ela é uma cura divina. O nosso Deus é um Deus que ainda pode curar enfermidades. Deus ainda tira muitos da porta da morte. Muitas pessoas que estão à beira da morte, desenganadas, sem perspectiva de vida. E pessoas começam a orar, começam a clamar, começam a suplicar, e o Senhor estende a sua misericórdia. Ele continua tirando pessoas das portas da morte. Ele tirou Epafrodito. Ele continua, por seu poder, a tirar muitos outros. Quem foi Epafrodito? Em quinto lugar, Epafrodito foi um homem que mereceu ser honrado.
Olha o que Paulo diz nos versos 29 e 30, falando sobre Epafrodito, sobre a sua volta. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Vocês estão vendo Epafrodito? Esse aqui é Epafrodito, um homem que se sacrificou por conta de Cristo. Quando vocês enxergarem homens como Epafrodito, honrem esse tipo de pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz no verso 29, recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Honrem pessoas que se sacrificam por Cristo, pela igreja, pelo evangelho, pelos irmãos. Honrem esse tipo de pessoas. Paulo ordena que a igreja honre Epafrodito em seu retorno. Veja bem, existe uma medida de honra que deve ser dada a pessoas. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E nós não podemos tirar a honra do nosso meio e achar que tudo aquilo que as pessoas fazem ou falam é bajulação. Existe uma medida de bajulação. Mas nós não podemos cair no extremo de que tudo é bajulação e não honrarmos uns aos outros. Paulo está mandando que a igreja honre Epafrodito. Não há nada de errado em um servo de Deus receber honra. Na verdade, esse é um princípio bíblico que precisa ser recuperado. Se nós enxergamos pessoas que merecem ser honradas, nós precisamos ser humildes. Honrar essas pessoas. Honrar aqueles que são merecedores de honra. O reino de Deus, ele honra padrões diferentes do mundo. Esse mundo, ele honra poder, ele honra status, ele honra visibilidade. A igreja, ela deve honrar fidelidade. A igreja deve honrar serviço. A igreja deve honrar sacrifício. Homens como Epafrodito devem ser honrados, pois estão dispostos a arriscar a própria vida. Eles estão dispostos a ir aonde outros não podem ir, aonde nós muitas vezes não podemos ir. Tem lugares que nós não vamos, que nós não alcançamos, mas tem homens que estão indo para lá. Tem pessoas que estão indo para esses lugares. E sabe qual é o nosso trabalho como igreja? Honrar aqueles que vão aonde nós não vamos. Honrar aqueles que chegam aonde nós não chegamos. Nós precisamos resgatar o princípio bíblico da honra. Epafrodito dispôs a sua vida pela obra de Cristo. No verso 30, Paulo diz: porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Ele arriscou a sua própria vida. Ele se dispôs a percorrer uma jornada de mais de 1000 quilômetros. Ele se dispôs a se associar, irmão, com um homem que é acusado, que está preso, que está prestes a ser condenado. Sabe por que ele anda 1000 quilômetros? Sabe por que ele se associa com um homem que está preso e vai ser condenado? Ele faz tudo isso pela obra de Cristo. Tudo isso para levar assistência a Paulo na prisão. Epafrodito arriscou a sua própria vida pela causa de Jesus. Ele serviu quando isso lhe implicava sacrifício. Você tem, irmão, estado disposto a servir quando isso implica algum risco para a sua vida? Algum tipo de renúncia? Você está disposto a servir quando isso implica algum risco? Ou você serve somente quando lhe é confortável? Sabe? Não, aqui eu consigo. Será que você não consegue se dispor a fazer algo que necessite um tipo de sacrifício da sua vida? Você serve só quando é confortável? Só quando dá tempo? Só quando tem condições? Só quando tem recursos? Assim é fácil, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a servir quando isso vai nos custar algo. Quando nós precisarmos abrir mão de algo. Nós precisamos abrir mão do conforto e servir quando isso implica algum risco. Hoje você está a serviço da igreja. Epafrodito estava a serviço da igreja. Quando você olha para a sua vida hoje, você está a serviço da igreja. Você se vê como alguém a serviço da igreja, dessa igreja local. Você se vê como alguém enviado por essa igreja para onde você vai, porque é isso que você é. Você é enviado por essa igreja como Epafrodito foi enviado por Paulo, pela igreja de Filipos. Você é enviado por essa igreja para o seu trabalho. Você é enviado por essa igreja para a sua família. Você é enviado por essa igreja para a sua escola. Você é enviado. Você precisa se ver como alguém a serviço dessa igreja onde você está, como um missionário dessa igreja. Quem é você? Você é um missionário da igreja Casa na Rocha, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, com os seus amigos. Você é um missionário. Você não precisa de um título de missionário. Você não precisa de um cargo de missionário.
Essa igreja envia você para fora. Você está a serviço da obra de Deus que é feita aqui. Você se vê como alguém a serviço da igreja, como um missionário enviado. Você está disposto a se sacrificar por Cristo? Você está disposto? Quando você olha para a sua vida hoje, o que você pode sacrificar para servir a Cristo com maior excelência e com maior frequência? O que você precisa renunciar hoje, abrir mão hoje, sacrificar hoje? Veja bem, essa igreja aqui não vai pedir sacrifício de dinheiro aqui para você, mas nós vamos pedir que você sacrifique a sua vida por Jesus, que você sacrifique a sua vida pelo Evangelho, que você sacrifique a sua vida pela obra de Deus. Você está disposto a sacrificar a sua vida? O que você precisa sacrificar hoje? Qual hobby? Qual passatempo? O que você pode abrir mão hoje para que você sirva melhor a sua igreja local? Você está disposto a isso? Quando você vê alguém que é digno de honra, irmão, você honra essa pessoa? Quando você vê alguém no nosso meio que está fazendo algo que ninguém está vendo, que está servindo, dando a sua vida, se entregando por isso, você é alguém que chega próximo desse irmão e diz: irmão, que o Senhor te abençoe, porque eu vejo que tu tem dedicado a tua vida aqui na obra de Deus. Que o Senhor te abençoe, porque eu vejo que tu tem colocado os seus dons à disposição. Que o Senhor continue te abençoando, porque eu sei que eu tenho visto e a igreja tem visto que tu tem aberto mão do teu tempo para vir servir ao Senhor. Quando você vê pessoas no nosso meio servindo de maneira fiel, de maneira despreendida, sem querer buscar nenhum aplauso, sem querer buscar nenhum palco, pessoas que estão servindo porque amam servir, você se aproxima dessas pessoas e honra elas, incentiva elas, agradece a elas pelo serviço que elas estão prestando pela igreja local? Ou você vê a pessoa servindo e você diz: não, eu não vou falar nada porque eu não sou bajulador? Você honra pessoas. Quero encerrar o sermão aqui com algumas atitudes práticas, como temos feito. Diante desse sermão, você precisa agir. Você precisa aplicar a verdade. Eu vou repetir isso aqui nos próximos domingos. Você não pode vir aqui ouvir um sermão, ir para a sua casa e isso ficar guardado apenas na sua mente. Isso precisa se refletir em prática. Você precisa agir diante da palavra de Deus. Você precisa praticar aquilo que você tem ouvido. Diante desse sermão, haja. Submeta as suas decisões, em primeiro lugar, a primeira atitude. Submeta as suas decisões ao senhorio de Cristo. Submeta as suas decisões. Veja bem, antes de decidir qualquer coisa, pergunte: será que isso aqui vai glorificar a Deus? Será que a minha decisão vai glorificar a Deus? Será que a minha escolha vai glorificar a Deus? Antes de decidir sobre algo, pergunte: será que isso fortalece a igreja? Será que isso promove o Evangelho? Antes de tomar qualquer decisão, você tem que perguntar: será que isso aqui vai me fazer virar mais crente? Me aproximar mais do Senhor? Será que isso aqui vai edificar a minha fé? Ou será que essa decisão aqui pode consumir a minha fé a ponto de que ela desapareça? Você precisa fazer perguntas. Você precisa decidir e submeter as suas decisões ao senhorio de Cristo. É Ele quem deve governar as suas escolhas. Uma segunda atitude: coloque Cristo no centro e examine as suas prioridades. Coisas como trabalho, família e reputação, elas se tornam ídolos quando ocupam o lugar que é de Cristo. E olha que terrível isso. A família que o Senhor te deu, que você ama tanto, ela pode se tornar um bezerro de ouro na sua vida, se ela é a prioridade da sua vida antes de Cristo. Isso é idolatria. Nós achamos que idolatria é apenas o que os católicos fazem. Nós temos ídolos no nosso coração, ídolos ocultos, ídolos invisíveis, que muitas vezes tiram Cristo do centro. Coisas como Cristo, como trabalho, como família, como reputação, tornam-se ídolos quando ocupam o lugar de Cristo. Coloque os interesses de Cristo acima dos seus. Busque em primeiro lugar a Cristo. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Coloque Cristo no centro da sua vida. Essas coisas não são pecaminosas, família, trabalho, nada disso é pecaminoso, mas elas podem se tornar pecaminosas se elas tirarem o lugar que deve ser de Cristo nas nossas vidas. Coloque Cristo no centro e examine as suas prioridades. Uma terceira atitude prática: cuide das pessoas com interesse real.
Você percebe que nós estamos falando aqui em 2 capítulos muito sobre servir aos outros, se preocupar com os outros. É uma ênfase que está clara aqui dentro da carta de Paulo aos Filipenses. E sabe que nós temos aqui um interesse real. Nós estamos falando de pessoas que se interessavam realmente pelas pessoas. Não de maneira política. Eles não eram políticos. E aí, como é que você está? Tudo bem? Não, tudo bem. Não. Interesse real. Como é que você está? Você precisa de ajuda? Você está bem? Você está bem mesmo? Interesse real. Cuide das pessoas com interesse real. Não seja superficial ou indiferente. Não trate as pessoas de maneira superficial. E quando as pessoas procurarem você com interesse real, seja real. Seja real. Não tem problema você dizer que está passando por dificuldade. Não tem problema você reconhecer que está lutando contra algum pecado. Não tem problema você reconhecer que você está fraco na fé. É só assim que você pode ser ajudado. É só reconhecendo onde você tem dificuldades. É só colocando também a sua vida em vulnerabilidade para que outros te ajudem. Cuide de pessoas, das pessoas com interesse real. A fé cristã se prova no cuidado concreto e prático com a vida dos seus irmãos. Em quarto lugar, uma quarta atitude, priorize o caráter, não o carisma. Priorize o caráter, não o carisma. Deus não busca talentos visíveis. Deus está buscando integridade e fidelidade. É isso que Deus está buscando. Homens e mulheres íntegros. Seja o mesmo homem ou a mesma mulher, onde ninguém te vê. Quando você não está com os irmãos, quando você não está na igreja, quando você não está com o seu cônjuge, você precisa ser o mesmo. E isso é ser íntegro, é ser inteiro. Integridade fala de ser inteiro. Nós precisamos ser inteiros, íntegros, diante daqueles que nos conhecem, mas íntegros também diante daqueles que não nos conhecem. Caráter não é para a igreja somente. Caráter é para todos os lugares e ambientes que nós frequentamos. A coerência, ela vale mais que a aparência. Uma quinta atitude prática, saia da arquibancada. Saia. Epafrodito não era espectador. Epafrodito não está na arquibancada dizendo, se botar 3-5-2 aqui hoje, vai dar. Epafrodito está dentro do campo. Epafrodito está dentro da arena. Epafrodito está na batalha. Epafrodito não é um teórico de obra de Deus. Epafrodito é alguém envolvido na obra de Deus. Saia da arquibancada. A igreja, meu irmão e minha irmã, não é lugar de consumidor. Você não veio aqui para consumir um produto. Você não veio aqui para consumir uma mensagem. Igreja não é lugar de consumidor, é lugar de servo. A igreja é o grupo de pessoas que servem a Cristo. Se você não está ativamente envolvido na obra, como um companheiro de batalha, você está apenas assistindo. Veja bem, se você não está fazendo nada aqui, você é um espectador disso aqui. Você está na arquibancada. E o nosso convite para você hoje é, saia da arquibancada. Porque na arquibancada todo mundo sabe como deve ser feito. Você já viu? Eu gosto de futebol, né? E tem um monte de gente que gosta de futebol. Na arquibancada a gente sabe quem tem que jogar. Na arquibancada a gente sabe quem tem que tirar. Na arquibancada a gente sabe como deveria ser feita a jogada. Mas, cara, entrar dentro do campo é diferente. Dentro do campo tem pressão. Dentro do campo tem dificuldade. Dentro do campo tem um outro adversário. Dentro do campo tem outras pessoas capacitadas. Dentro do campo é mais difícil. Sai da arquibancada. Não seja um crítico de igreja. Fica dizendo, acho que a igreja deveria ser assim. Eu acho que o pastor deveria fazer assado. Eu acho que isso aqui deveria ser desse jeito. Cara, desce da arquibancada. Entra aqui para dentro do campo com a gente. Vamos caminhar 1 milha com nós. Vamos caminhar 2 milhas, né? Vamos fazer que nem o gaúcho diz. Vamos comer 1 quilo de sal junto. Aí você vai ver que na arquibancada é fácil. Mas dentro da arena é difícil. Dentro da obra, envolvido com a obra, é muito mais difícil do que parece. Saia da arquibancada. Se envolva. Sirva. Em sexto lugar, uma sexta atitude, sirva mesmo com sacrifício. Servir no conforto é fácil. A imitação de Cristo exige disposição para o desgaste e para o risco. Sirva mesmo com sacrifício. Sua entrega pela causa do Evangelho deve valer mais que a sua autopreservação. Se precisar sacrificar, sacrifica. Abre mão. Você não vai se arrepender. Passou 13 anos. E eu posso olhar para trás e dizer, são 13 anos fazendo isso aqui. São 13 anos fazendo a obra. Você só vai lembrar de servir o Senhor se você estiver disposto a se sacrificar para servir o Senhor. Se não vai passar 13 anos e você nem vai lembrar de como era a sua vida no Evangelho há 13 anos atrás. Esteja disposto a sacrificar. E em sétimo lugar, uma sétima atitude, honre quem se sacrifica. Honre.
Honre pessoas que se sacrificam. Valorize o serviço silencioso e a fidelidade. Valorize. Honre o sacrifício. Uma igreja sadia reconhece quem trabalha longe dos holofotes e apoia aqueles que se gastam pelo reino. Honre essas pessoas. Eu não estou falando de honrar em dar presente, em dar coisas. Honre elas com a sua afirmação. Honre elas, sabe, com a sua proximidade, com o seu elogio. Diga, muito bem, o Senhor tem se agradado da sua vida. E eu também, e a igreja também. Honre essas pessoas. Quando você encontrar pessoas fiéis ao Senhor, honre elas. Honre elas, dê a primazia a elas, apoie pessoas que se gastam pelo reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Que a nossa vida seja uma oferta. Que nós venhamos a priorizar Cristo. Que nós venhamos a se sacrificar por Jesus. Assim os imitadores de Jesus vivem, irmãos. E é assim que nós somos chamados a viver. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos ceiar nessa manhã também.